Todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, onde vamos resolver um exame de Química 2021, primeira chamada. Não se esqueça de inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar o vídeo. Começamos de exercício 1, diz que quais são os dois compostos que pertencem à classe dos sais. O que temos que saber é que os sais mais comuns são o cloreto de sódio, que é o sal da marinha, o nitrato de sódio, que é um salitre, o sulfato de cálcio, que também é gesso. Mas esses são os compostos mais comuns que vocês devem saber. Aqui, primeiramente, nós temos o ácido sulfúrico. Isto aqui é um ácido, então logo essa parte aqui não poderá ter sal. Isto aqui, o cloreto de hidrogênio ou ácido clorídrico, também não pode ser tipo um sal. Então, isto aqui também é um ácido. Então, temos aqui nós temos um dicromato de potássio. Então, logo este aqui é o sal. Qual destes óxidos não é básico? Ok? Nós temos aqui o óxido de sódio, né? Esse óxido de sódio é um metal alcalino. E este aqui é um óxido básico. Então, este aqui é básico. Porque nós estamos à procura daquele que não é básico. E depois aqui nós temos o trióxido de enxofre. No trióxido de enxofre, este aqui é um não metal. E sendo assim, se não é um não metal também, se não é um não metal, também alternamente é um ácido. Então, se pertence ao ácido é não básico. Então aqui ficaremos com a alternativa B. O C é um trióxido de ferro, é um metal, logo também pode se comportar como um ácido, assim como base. E também temos aqui o óxido de lítio, que é um óxido básico. Então aqui ficamos com a alternativa B. Por exercício 3, diz que o que é que se forma na reação entre um ácido e um óxido metálico. Então, quando nós temos esta reação, né? Quando dizem que o que se forma entre um ácido mais um óxido metálico. Então, quando nós temos um ácido e um óxido metálico, o que forma como produto é sal mais água, é o que é formado. Então, aqui nós ficamos com a alternativa C, que é sal e água. Qual o nome deste composto? Isto aqui é um dicromato de potássio, né? K2CR2O7, é um dicromato de potássio, isso aí devido à numeração de valências. Então, para o exercício 5, diz que qual a aplicação do hidróxido de cálcio, né? O hidróxido de cálcio para que é aplicado? O hidróxido de cálcio, este aqui serve para purificação, ou seja, quando trata-se de purificação de hidróxido de cálcio, significa que tem a ver com o tratamento de água. Então, para o exercício 6, qual é uma das características de uma solução, ou seja, qual é uma das características da solução? Então, uma solução, né, é quando as partículas dos solutos estão dispersas uniformemente num solvente e essas misturas não se separam por sedimentação. Então, sendo assim, nós sabemos que uma solução seria esta aqui que não se separa por sedimentação. Isto aqui devido a quê? Devido às partículas do soluto que estão uniformemente. Então, ficamos com a alternativa A. Para 7, qual é uma das classificações de uma solução quanto à proporção entre o soluto e o solvente? Isto aqui é insaturado, né? É insaturado. Quando nós temos, por exemplo, será na parte de hidrocarbonetos, né? Quando nós temos aquilo ali, quando nós temos os alcenos é que são insaturados. E essas são classificações das proporções de solutos e solventes. Então, passando para o exercício 8, qual é uma das aplicações de uma determinada solução? É a produção de água mineral. Uma das soluções é a produção de água mineral que nos interessa. Passamos para o exercício 9. A composição aproximada por 300 ml de um sumo é de 60 gramas de vitamina C. Sabe-se que a capacidade da embalagem é de 500 ml. Qual é a massa da vitamina C para este volume da solução? Então, para entender isso aqui tem a ver com a regra de 3 simples. Então, se nós temos a regra de 3 simples, estamos a dizer que
os 300 ml do sumo correspondem a 60 gramas. E se forem 500 ml, são 300 ml, se for 500 ml, a quanto corresponde esta massa? Então aqui temos produtos meio e produtos extremos. O M multiplica 300 ml, que será igual a 500 ml vezes 60 gramas. Os 300 ml aqui estão a multiplicar, quando passa por também passa a dividir, então ficamos com massa, será igual a 500 ml vezes 60 gramas, dividido por 300 ml. Então daí simplificamos esses dois, podemos simplificar esses zeros também. E aqui ficamos com 60 dividido por 3, dá 20. Então ficamos com 5 vezes 20, que vai dar 100 gramas. Então esta aqui seria a massa quando forem 500 gramas. Então aqui ficamos com a alternativa B. Para o exercício 10, como se chama as reações em que a energia dos reagentes é maior a dos produtos à mesma temperatura? O que acontece? O que você tem que saber de determinado tipo de energia, existem reações endotérmicas e exotérmicas. Quando chama-se reações exotérmicas, significa que há libertação de calor, ou seja, em outras partes, a energia dos reagentes sempre vai ser maior que a energia dos produtos, o que consequentemente causa com que a variação da entalpia do reagente seja menor que a variação da entalpia, ou seja, a variação de entalpia dos produtos seja menor que a variação de entalpia dos reagentes. Então, este aqui, quando a libertação de calor, chama-se o processo exotérmico. Então, aqui, dizem que há reações em que a energia dos reagentes é superior à energia dos produtos. Então, é um processo exotérmico porque há libertação de calor. Se fosse um processo endotérmico, não há libertação de calor. Isso aí é só imaginar. Quando tu está a tomar banho no chuveiro, então, na medida em que você toma banho, tu absorve tipo aquele calor, dependendo da temperatura da água que sai. Depois de algum tempo, quando alguém fica fora, né, quando estiver tipo, a tomar banho com água quente, entre outros pontos, e começa a sair como se fosse um processo de fumo de evaporação, então significa de que ele liberta a energia. Então, isso aí está a fazer um processo exotérmico. E quando for endotérmico, significa no momento em que ele estiver a tomar banho com água quente, está a fazer um processo endotérmico que está a ver com a absorção da energia. Então, aqui ficamos com a alternativa C. Passamos para o exercício 11. Vejam que, como se chama a reação quando se verifica que a uma dada temperatura, a soma das entalpias do produto é menor que a soma da entalpia dos reagentes. Vamos dizer que a soma da entalpia dos produtos é menor que a soma da entalpia dos reagentes. Eu estava a tentar dizer, quanto maior for, ou seja, quando a libertação de energia é um processo exotérmico, e também quando a entalpia dos produtos for menor que a entalpia dos reagentes, também é um processo exotérmico. Então aqui já expliquei qual a diferença que existe entre um processo exotérmico e endotérmico. Bom, para o exercício 12, diz que dados os seguintes sistemas, né? Temos os três sistemas 1, 2, 3 e 4. Qual desses sistemas representa um processo endotérmico? Então, num processo endotérmico, são aqueles que há absorção de energia, né, que resulta no aumento da entalpia. Então, sendo assim, observando aqui, nós temos este processo. Imagina, por exemplo, isto aqui é um sólido que depois de algum tempo ele transforma-se num líquido. Então, este aqui seria um processo endotérmico. Por quê? Porque aqui a energia foi absorvida. E também, analisando este ponto, também nós temos aqui um metano que produz o carbono e o hidrogênio. Também aqui houve a absorção da parte da energia. Então, os processos endotérmicos seriam 1 e 3. Então, aqui ficaremos com a alternativa B. Por exercício 13, primeira etapa, nós temos essa etapa, depois temos essa variação da entalpia. Então, nós temos três etapas, em que a primeira etapa temos a variação da entalpia em 1, que é de menos 94,1 kJ. E depois temos a nossa segunda etapa, em que nós temos a variação da entalpia em 2,
que será igual a menos 136,6 kJ. Depois temos a variação de entalpia do ponto 3, que é a terceira etapa, temos mais 212,8 kJ. Então, o que querem saber aqui é qual é a entalpia global desta reação. Para nós conseguirmos achar a entalpia global desta reação, é como se fosse a soma dessas três entalpias. Então, aqui, a variação de entalpia global será igual à variação de entalpia em 1 mais a variação de entalpia 2 mais a variação de entalpia 3. Então, a variação de entalpia global será igual a menos 94,1 mais e menos, ficamos com menos 136,6 mais 212,8. Então, a entalpia global, isto aqui vai dar menos 17,9 kJ. Então, esta aqui será a variação da entalpia global. Ficamos com a alternativa D. Para o exercício 14, diz que dadas as equações termoquímicas, nós temos essas equações termoquímicas, querem qual é a variação da entalpia. Quando falamos da variação da entalpia, é a diferença das duas reações. Então, sendo assim, para nós conseguirmos determinar a variação da entalpia, temos a entalpia da primeira reação, que é, ou seja, a variação de entalpia 1 é igual a menos 94,1. E a variação de entalpia 2 é igual a menos 67,7 kcal por mol também. Aqui também temos kcal por mol. Então, a variação da entalpia será igual à variação da entalpia 2 menos ou seja, a variação da entalpia 1 menos a variação de entalpia 2. Então, essa variação de entalpia será igual. A variação de entalpia 1 é menos 94,1 menos 67,7. Então, a variação de entalpia será igual a menos 94,1 menos e menos, ficamos com mais 67,7. Então, a variação de entalpia será igual a menos 26,4 kcal por mol. Então, esta aqui seria a variação de entalpia. Eu só calcular isso aqui na máquina. E daí ficamos com a alternativa B. Para o exercício 15, qual será o comportamento da velocidade da reação se diminuirmos a concentração dos reagentes? Então, veja, então dizer que se nós diminuirmos a concentração dos reagentes, qual vai ser a velocidade da reação? Claramente que vai ser o quê? Lenta. Tu imaginas, por exemplo, como se estivesse a cozinhar. No momento em que ou seja, no momento em que você cozinha, sabemos que tu estás a usar gás ou lenha, não importa o que você usa. Na medida em que você aumenta a temperatura, a parte do calor, significa que tu estás a aumentar o processo da velocidade da reação. Logo, a reação torna-se muito mais rápida no produto, aquilo que você deseja comparado à cozinha. Então, na medida em que você estiver a reduzir ou seja, quando você estiver a reduzir a parte da energia, ou seja, a parte de energia ou a parte do lume, quando você reduz a reação dos produtos que você quer determinar como sendo a parte da cozinha, ou o que você deseja no produto final, vai tender a diminuir, vai de acordo com qual a velocidade da reação, que é a parte dos reagentes. A pessoa que está a dizer que aqui nesta reação, isto aqui é lenta. Passamos para o exercício 16. Diz que dada a seguinte equação da reação, nós temos esta reação, que nós temos aqui um benzeno mais oxigênio que produz dióxido de carbono mais água. Então, nós temos aqui no exercício 16 2,6H6, temos aqui um benzeno mais oxigênio que produz o dióxido de carbono mais o produto final, que é água. Então, para esse exercício aqui, diz que qual é a expressão da lei da velocidade desta reação. Quando pede a expressão da lei da velocidade da reação, o que nos interessa sempre é a parte dos reagentes. Então, volto a anotar aqui. Quando trata-se da lei da velocidade da reação,
que interessa é a parte dos reagentes e somente gases, não é o que nos interessa. O estado líquido e sólido não entra, ou seja, líquido ou sólido não fazem parte. Então, vocês forem ver, nós temos aqui os reagentes e temos aqui os produtos. Se nós temos aqui os reagentes, observamos que o benzeno dizem que é um líquido. Se é um líquido, estamos a dizer que não faz parte da reação. E o oxigênio é a parte do gás. Então, ficamos com a velocidade, ali da velocidade igual a constante vezes a concentração de oxigênio elevado a par da quantidade do número do que de moles, que é elevado a 15. Então, nós temos esta fórmula aqui que representa ali da velocidade da reação. Então, aqui, observando, ficamos com a alternativa B. Para o exercício 17, diz que dada a seguinte equação de reação, nós temos o xy, que forma 2xy, com as velocidades iniciais obtidas, produzem as seguintes tabelas. Temos esta tabela, em que temos a experiência 1, 2, 3. Então, se pede a expressão da lei da velocidade enquanto dá uma tabela em parte da experiência, significa que primeiramente teremos que determinar o número de ordens. Para nós conseguirmos determinar o número de ordem, a ideia é fazer a razão das duas velocidades, ou seja, das duas velocidades da lei da velocidade. Então, ficamos com V1 sobre V2 igual a constante da lei da velocidade, concentração de x elevado a vezes a concentração de y elevado a b sobre k, concentração de x elevado a vezes a concentração de y elevado a b, onde o a e o b representam a ordem. Não, o que acontece? Primeiro, nós vamos sempre, tens que ir na sua tabela, procurar duas partes em que a concentração em experiências diferentes seja constante e que em outra parte seja variáveis. Se nós formos a ver, na experiência do 1 e 2, a concentração dos reagentes, a concentração do y é constante e a concentração do x varia. Então, significa que podemos fixar esta parte aqui para nós conseguirmos determinar a ordem desta concentração aqui que varia. E, notando que, primeiramente, sempre se vai tirar o que tem maior velocidade fica no numerador, o que tem menor velocidade fica no denominador. Então, se formos a ver, a experiência 2 é que possui maior velocidade. Então, aqui ficamos com velocidade em 2 sobre velocidade 1 igual a constante da concentração de x elevado a vezes y elevado a b sobre constante da concentração de x elevado a vezes concentração de y elevado a b. A velocidade em 2 dizem que é de 4 vezes 10 elevado a menos 5 sobre 1, 2 vezes 10 elevado a menos 5. Essa constante ali da velocidade é a mesma, não importa que tipo de velocidade dão, mas a constante sempre vai ser a mesma. Então, a concentração do x para a experiência 2, nós temos 0,02 e para o y temos 0,01. Então, aqui ficamos com 0,02 elevado a vezes 0,01 elevado a b sobre experiência 1, temos 0,01 para a concentração x e para o y também a mesma coisa. Então, aqui ficamos com 0,01 elevado a vezes 0,01 elevado a b. Observando que estas concentrações são as mesmas, simplificamos. Então, aqui podemos simplificar isto também com isto. Ficamos com 4 sobre 2 será igual. Olha que o expoente aqui é o mesmo. Significa que eu posso colocar em evidência a parte do expoente. Então, significa que posso ficar com 0,02 sobre 0,01. Isso tudo elevado a A. Então, 4 dividido por 2 é igual a 2. 0,02 dividido por 0,01 também é 2 elevado a A. Daí vamos simplificar esses dois aqui, porque aqui não tem o expoente 1. Logo, A é igual a 1. Então, uma vez que já tenho a parte da ordem em que A é igual a 1, agora vou procurar no meu enunciado uma parte em que a concentração do X, ou seja, tem a mesma concentração do X, mas o de Y tem que variar. Se vocês forem observar, temos a experiência 3 e a experiência 1. Por na experiência 1, a concentração do X é igual à concentração, ou seja, a concentração de X na experiência 1 é igual à concentração de X na experiência 3.
mas difere-se na parte do que? Do y, porque é que vai variar. Mesma coisa que vai acontecer. Significa que o que tem maior velocidade aqui é a experiência 3, que vai ficar no numerador. Então, ficamos com a experiência, velocidade 3 sobre V1 será igual a constante, concentração de x elevado a vezes concentração de y elevado a b sobre constante, concentração de x elevado a vezes concentração de y elevado a b. Simplificamos esses dois. Vimos que a velocidade em 3 é de 4 vezes 10 elevado a menos 5. E em 1 é 2 vezes 10 elevado a menos 5. Será igual a concentração da experiência 3 para o x é 0,01 e para o y é 0,02. Então aqui ficamos com 0,01 elevado a vezes 0,02 elevado a b. Para a velocidade 1, já sabemos que é 0,01 elevado a vezes 0,01 elevado a b. Simplificamos esses dois, também mesmo procedimento, simplificamos aqui. Ficamos com 2 sobre, ou seja, ficamos com 4 sobre 2 será igual. Aqui, se a gente for a ver, também podemos colocar em evidência o nosso expoente. Então, ficamos com 0,02 dividido por 0,01 elevado a b. 4 sobre 2 é igual a 2. 0,02 dividido por 0,01 é igual a 2 elevado a b. Simplificamos esses dois e ficamos com b é igual a 1. Então, aqui nós já temos as nossas ordens do a e do b. A ideia é fazer o seguinte. Significa que a lei da velocidade é k vezes a concentração de x elevado a A vezes a concentração de y elevado a b. Mas qual é a ordem do A? É 1. Logo fico com a concentração de x e do b também 1. Fico com a concentração do y. E aqui tenho a minha lei da velocidade. Então, procurando as alternativas, ficamos com a alternativa A. Para quem quer um exame, uma vez que aqui não está visível por causa da impressão, pode entrar em contato comigo. Tem o meu contato no meu canal. Depois vou partilhar pelo WhatsApp. Para o exercício 18, diz que dada a tabela, temos o número de moles e o tempo em minutos. Qual a velocidade média no intervalo de 4 a 16? Temos no intervalo de 4 a 16, que é esse intervalo aqui. Então, se este intervalo aqui e querem a velocidade média difere-se da velocidade da reação. Então, velocidade média é igual à variação da concentração sobre a variação do tempo. Então, o tempo que dão aí, querem essa velocidade média no intervalo de 16 a menos 4. Então, depois de colocar sempre o tempo em diferença, a concentração, ou seja, o número de moles formados quando o tempo for de 16 é de 20. Então, aqui em cima de 16, vamos colocar o quê? O 20, menos. O número de moles formado quando o tempo for igual a 4, aqui temos o quê? Temos o 4. Aqui menos o quê? Menos o 4. Daí ficamos com 20 menos 4 dá 16, aqui ficamos com 12. Isto aqui é igual a 1,33 moles por minutos. Então, esta aqui é a nossa concentração, ou seja, a velocidade média. Então, temos a velocidade média, que é a alternativa C. Para o exercício 19, dada a seguinte reação, temos o benzeno e o oxigênio. Eu acredito que essa reação aqui não se difere desta reação aqui. Só que o que acontece? Foi diminuído a metade a concentração do benzeno. Na verdade, aqui tinha que ser a concentração do quê? Do oxigênio, porque o benzeno, uma vez que ele não faz parte. Então, aqui seria a concentração do oxigênio. Qual é a diminuição da velocidade desta reação prevista da lei da velocidade? Então, para nós conseguirmos achar isso aqui, já sabemos que para achar a expressão da lei da velocidade é somente a parte dos reagentes que nos interessa e somente os gases é que fazem parte. Então, daqui nós temos a velocidade será igual à constante da concentração do oxigênio elevado a 15. Só que o que acontece diz que foi diminuído a metade do oxigênio. Então, sempre quando dizem que diminui a metade ou aumenta, é somente fazer isso aqui. V igual. Vou colocar aqui, uma vez que é a parte do oxigênio, o oxigênio do expoente 15, vou colocar 1 meio elevado a 15 vezes o capo da concentração de oxigênio. Então, foi dividido a metade, que é a concentração de oxigênio. Então, velocidade será igual a 1 elevado a 15, então 1
E aqui temos 2 elevado a 15. 2 elevado a 15 dá 32.768. Então, vezes K, concentração do oxigênio elevado a 15. Isto aqui vimos que representa aqui a lei da velocidade. Então, significa que aqui também pode dizer que V é igual a 1 sobre 32768 vezes a velocidade. Então, para diferenciar esses dois, eu posso colocar V' neste ponto aqui. Então, daqui, quando nós procuramos uma das alternativas, ficamos com a alternativa B. Para o exercício 20, diz que dada a seguinte reação química, né? Temos aqui óxido de cálcio mais dióxido de carbono, que formam carbonato de cálcio. Diz que foi diminuído a 1/4 a concentração de dióxido de carbono. Veja só que aqui o óxido de cálcio é um sólido, então não pode fazer parte da reação. O que pode fazer parte da reação é apenas o dióxido de carbono. Então, qual é a diminuição da velocidade desta reação prevista pela lei da velocidade? Também a mesma coisa. Nós temos aqui óxido de cálcio. E também quero dizer que eu só fico feliz quando vocês compreenderem a matéria. A ideia é transmitir o conhecimento até que vocês entendam de uma forma fácil, simples. Então, aqui já sabemos, os sólidos não podem fazer parte. Também se fosse um líquido, não é fazer parte. O que fazem parte é apenas a parte do quê? Dos gases. E somente só nos interessa a parte dos reagentes quando se trata da lei da velocidade. Quando já for equilíbrio, já é outra coisa. Então, V igual a constante da concentração do dióxido de carbono. Só que aqui não temos número de moles, significa que aqui o expoente é 1. Mas dizem que isso aqui foi diminuído a 1/4. Significa que V é igual a 1/4, né? Vezes K da concentração do dióxido de carbono. Se aqui eu tivesse o expoente, aqui também ia colocar o que é o expoente. Mas não temos o expoente. Então V será igual. Eu sei que isto aqui representa a lei da velocidade, que é aqui. Então fico com V sobre 4. Então aqui, para diferenciar, V' é igual a V sobre 4. Então, esta aqui é a lei da velocidade, que aqui ficamos com a alternativa A. 21. Dada a seguinte equação da reação, né, temos o dióxido de nitrogênio e o monóxido de carbono, que formam o dióxido de carbono e o monóxido de nitrogênio. Qual é a ordem desta reação? Também aqui é o monóxido de cálcio, não óxido de cálcio, mas ok. Quando querem a ordem, a vantagem já percebemos. Ambos são gases. Então, são gases, facilitam. A ordem são aqueles expoentes que nós vamos ter lá como representação do número de moles. Para 21, nós temos o NO2, estado gasoso, mais CO, estado gasoso, que forma os produtos, dióxido de carbono, estado gasoso, mais NO, no estado gasoso. Então, o que nos interessa é a parte dos reagentes. Então, uma vez estamos na parte dos reagentes, a velocidade da reação é igual a constante da concentração do NO2 vezes a concentração do CO. O que acontece é que, para nós conseguirmos determinar a ordem, lembram que nos interessa é a parte aqui dos expoentes. Aqui não temos nada de número de moles, significa que aqui é elevado a 1, aqui também é elevado a 1. Então, o número de ordens vai ser a soma desses dois expoentes. 1 mais 1, que vai ser igual ao quê? A 2. Então, esta aqui seria a ordem desta reação. Então, significa que a reação está na ordem 2. Por exercício 22, qual é a característica de uma reação reversível? Né? Uma reação reversível é uma reação que trabalha em equilíbrio, ou seja, os reagentes formam os produtos, mas os produtos também podem voltar a formar os reagentes. O que implica que nesse ciclo trabalha a uma temperatura constante. Então, não pode-se aumentar o quê? A temperatura, de modo que seja uma reação reversível. 23. Qual é um dos fatores que afeta o equilíbrio da reação? Do equilíbrio químico. Então, a natureza dos reagentes é a velocidade, catalisador também é a velocidade. Aqui nós temos o quê? A pressão, o que poderá afetar pressão, volume, temperatura. Então, para o exercício 24, diz que a constante de um sistema de equilíbrio é. Nós temos aqui kC igual à concentração do CO, do C elevado a 2 vezes a concentração de D elevado a 3 sobre a concentração de A vezes a concentração de B elevado a 4. Então, aqui o que pedem, dizem qual é a equação desse sistema. Para nós encontrarmos a equação desse sistema, é muito simples. Primeiro, vamos recordar como é que se faz o equilíbrio químico.
Se eu tenho o A, que é o número de moles mais a concentração, mais B, número de moles, que é B, concentração, forma o C mais D. Então, o equilíbrio significa que os reagentes formam os produtos e os produtos formam os reagentes. Então, aqui, se eu quero o KC, digo que é a concentração, é a variação da concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, nessa parte da concentração dos produtos, temos a concentração de C. Este C aqui fica como sendo expoente. C, que é o número de moles, vezes a concentração de D, elevado a D minúsculo, que é o número de moles, sobre a concentração de A, o expoente A, que é o número de moles, vezes a concentração de B, que também B é o número de moles. Então, o que vai acontecer é que nós saímos desta reação para nós conseguirmos formar este produto de KC. Então, enquanto que aqui no enunciado dão o valor de KC, nós temos que formar a expressão da equação. Então, primeiro já sabemos que é equilíbrio. Os produtos ficam no numerador. Nós temos aqui a concentração de C. Se for a ver o expoente é 2, então significa que o número de moles que há de vir aqui. Mais o D, também aqui se for a ver o expoente é 3, então vai ficar neste ponto aqui. E aqui nos reagentes que ficam no denominador, temos o A, se não temos nenhum expoente, significa que é 1. E temos a concentração B, que é o expoente 4, nós temos este aqui. Então, esta aqui é a reação dessa expressão de equilíbrio. Então, daqui ficamos 4A, 4B, 2C, 3D. Ficamos com a alternativa D. Para o exercício 25, dado o sistema químico em equilíbrio, nós temos nitrogênio e oxigênio que formam monóxido de nitrogênio. Sabendo que os valores das pressões parciais de monóxido de nitrogênio, nitrogênio e oxigênio são respectivamente. Estes valores aqui estão a trabalhar com pressões parciais, né? Concentração, pressões parciais não se diferem, só que a diferença está a maneira como você deve apresentar. Então, nós temos aqui o N2, estado gasoso, mais O2 no estado gasoso, equilíbrio, O2NO, estado gasoso. Sempre que aparece este tipo aqui de setas, uma que vai para lá e outra vai para outro ponto, significa que o processo é reversível e trabalha-se com equilíbrio químico. Então, o Kp, uma vez estão a dizer que são pressões parciais, ficamos com produtos dividido pelos reagentes. Então, aqui ficamos com os produtos do NO ao quadrado, pressões parciais, sobre o produto do N2 vezes oxigênio. Então, são pressões parciais. Então, aqui será igual. Então, dizer que as pressões parciais do monóxido de oxigênio, ou seja, monóxido de nitrogênio, é de 0,1, aqui será o quadrado, sobre o nitrogênio, que é igual a 0,1, 0,2, e o último, que é o oxigênio, é de 0,1. Então, aqui ficamos com 0,01 dividido por 0,2 vezes 0,1, que o resto é máquina, né? Então, só calcular isso aí na máquina, há de ver que vai ser igual a 5. Ficamos com a alternativa A. Temos aqui a alternativa A. Por exercício 26. Dado o seguinte sistema químico em equilíbrio, nós temos esse sistema em equilíbrio, onde dizem que qual é um dos pares ácido e base conjugados. Ok, pares conjugados. Então, nos pares conjugados, a ideia para você, às vezes, descobrir que é um ácido é que deve possuir a maior quantidade do que de hidrogênios. Ou seja, quanto maior for a quantidade de hidrogênios, teremos um ácido. E quanto menor for a quantidade de hidrogênios, teremos uma base. Então, um dos segredos também que pode nos ajudar é que, veja que aqui, esse sinal aqui é positivo. Temos CH3NH3. E nós temos aqui uma metilamina. O que acontece é que essa metilamina, uma vez que aqui o sinal é positivo, significa que é um ácido. Aqui teremos uma base por apresentar o sinal negativo. Então, se vocês forem perceber, este ácido que é metilamina combina com este outro aqui. Se aqui é ácido, significa que automaticamente aqui é base, porque isto também ajuda. Porque aqui, uma vez que a teoria, podemos dizer que há quantidade de hidrogênios, e vamos encontrar que vemos que são 5 hidrogênios, mas este aqui
Ganha mais vantagens porque logo aqui começamos com hidrogênio, que isto aqui também o nome já diz tudo, que é um ácido fórmico. Então aqui temos aqui o ácido. O par conjugado tem que ser de um ácido e base. Então aqui temos este ácido que vai sair com essa base dos produtos e temos este ácido que vai sair com essa base dos reagentes. Então aqui ficamos com HCOOH para HCOO-. Então este aqui já é o par conjugado. Para este aqui seria CH3NH3+, para CH3NH2. Então isto aqui também seria par conjugado. Então se nós formos a ver aqui as alternativas, tinha que ser ácido base, significa que isto aqui tinha que vir primeiro, depois isto. Mas aqui também é colocar a alternativa B. Para o exercício 27, dado o seguinte sistema químico equilíbrio, em termos de sistema equilíbrio, então dizer qual é um dos pares ácido-base conjugados. Então aconselho você a colocar uma pausa e tentar resolver o exercício e depois vais comparar com a resposta. Assim, aproveita praticar. E temos mais OH-, temos aqui S2-, mais água. A água também pode se comportar como ácido, assim como base às vezes, nem sempre. Então, aqui só difere o grupo hidroxila OH. Isto aqui é uma base, né? Logo, aqui temos o hidrogênio primeiro. Se nós estamos a ver, isto aqui logo é um ácido. Isto aqui é ácido. O S aqui combina com este S aqui. Aqui temos também uma base. Água, nesse composto, significa que é um ácido. Significa que o ácido do reagente forma-se como a base do produto. E o ácido dos produtos forma-se com base dos reagentes. Então, os pares conjugados do ácido base, teremos aqui HS- para S2-. E depois aqui teremos H2O para OH-. Então, esses aqui serão os pares conjugados. Daí, podemos procurar nas alternativas. Ficamos com a alternativa C. Para o exercício 28, diz que a constante da acidez de um ácido HA é Ka igual a 1,3 vezes 10 elevado a menos 3. Qual é a constante de basidade do seu íon a uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius? Então, aqui, para a temperatura ambiente é muito fácil. Ou seja, a concentração da água, ficamos com H+, mais o grupo OH-. Então, esta concentração do ácido vezes a concentração da base é igual a 10 elevado a menos 14. Então, esta concentração aqui, temos aqui o Ka vezes o Kb, que é igual ao Kw, onde o Kw representa 10 elevado a menos 14. Então, ficamos com Ka vezes o Kb, que é igual a 10 elevado a menos 14. Isso aqui já somos dados o valor de Ka. Diz que o Ka é 1,3 vezes 10 elevado a menos 13, vezes o Kb, que é igual a 10 elevado a menos 14. Multiplica, passa por mim, passa a dividir. Então, ficamos aqui com Kb será igual a 10 elevado a menos 14, dividido por 1,3 vezes 10 elevado a menos 13. Então, é só introduzir isso aqui na máquina e calcular o valor de Kb. É só colocar uma pausa na máquina e depois calcular, né? Porque isto aqui, passa para lá, fica positivo, então ficamos com 1 sobre 1,3 vezes 10 elevado a menos 1, isto aqui é igual a 7,7 vezes 10 elevado a menos 2. Então, daqui é só colocar uma pausa, calcular na máquina e verificar. Ficamos com a alternativa C. Para o exercício 29, a constante de basidade do íon NH2 a 25 graus Celsius é de 5,4 vezes 10 elevado a menos 4. Qual é a constante da acidez? A mesma fórmula, esta aqui. O Ka vezes o Kb é igual ao Kw. Isto aqui era bônus, né? Não pode gerar, isso aqui era bônus. Então, significa o quê? Que ficamos com Ka vezes o Kw é 5,4 vezes 10 elevado a menos 4 é igual, Kb é 5,4 vezes 10 elevado a menos 4 e o Kw 10 elevado a menos 14. Multiplica, passa por mim, passa a dividir. Então, o Ka será igual a 10 elevado a menos 14 sobre 5,4 vezes 10 elevado a menos 4. É só colocar uma pausa, calcular na máquina, e ver que o valor dá 1,9 vezes 10 elevado a menos 11.
Então aqui ficamos com a alternativa D. Para o exercício 30, diz sabendo que o íon amônio tem Ka igual a 5,6 vezes 10 elevado a menos 10. Né? O íon amônio tem Ka 30, Ka igual a 5,6 vezes 10 elevado a menos 10. E a concentração numa determinada solução é de 0,002 mols por litro. Então temos a concentração que é igual a 0,002 mols por litro. Então logo aqui quero um grau de ionização. Então para a gente determinar o grau de ionização, nós sabemos que o Ka é igual a concentração vezes o grau de ionização ao quadrado. É somente dessa forma aqui o exercício morreu. Então aqui a concentração multiplica quando passa para cima e passa a dividir. Então o grau de ionização ao quadrado será igual ao Ka sobre a concentração. O grau de ionização ao quadrado. Este ao quadrado, quando passa por meio, fica como raiz. Então isto implica que o grau de ionização é igual à raiz quadrada de Ka sobre a concentração, em que o grau de ionização será igual à raiz quadrada. O valor de Ka é 5,6 vezes 10 elevado a menos 10, dividido por 0,002. Caso não tenhas domínio no uso da máquina, entre em contato comigo, vou te explicar em particular como é que se manuseia a máquina. Então, calculando isto aqui, vai nos dar um valor de 52,9 vezes 10 elevado a menos 5. Muito fácil. É só introduzir isso aqui na máquina primeiro, 5,6 vezes 10 elevado a menos 10, dividido por este valor. Depois calcular a raiz. A ver, você vai ter este valor aqui. E daí ficamos com a alternativa A. Passamos para o exercício 31. Para o exercício 31, qual é o pH do hidróxido de amônio? De amônio? Né? Temos o hidróxido de amônio, NH4OH, que forma amônio mais OH. Não. Aqui o que acontece é que isto aqui indica uma solução alcalina. Ou seja, se isto aqui indica uma solução alcalina, significa que o pH é maior que 7, por ser uma solução alcalina. E nós sabemos que se o pH mais pOH é igual a 14. Então, se o pH de uma solução alcalina é maior que 7, logo, então, ou seja, podemos dizer que se o pH é maior que 7, então, pOH logo vai ser menor que 7, por ser uma solução alcalina e que a soma dos dois tem que ser igual ao que a 14. Então, pH maior que 7 e o pOH menor que 7. Então, aqui ficamos com a alternativa C. Passamos para o exercício 32, onde diz que numa solução tapão constituída por 1,2 mols por litro de benzenoato de sódio e 1,9 mols por litro de ácido benzoico, né? Sabendo que o Ka é igual a 6,3 vezes 10 elevado a menos 5, qual é o pH desta solução tapão? Então, tem exercícios que não podes errar nem por nada, né? Nem por nada. O segredo para você identificar esses pontos, veja que estão a dizer que benzenoato de sódio significa que é um sal. Sempre uma parte, a palavra do ácido, ou se for base, quando for uma solução tapão, vão dizer que ácido, que é, ou base, que é. Então você vai perceber que o outro é um sal. Então significa que este aqui, que o ácido, que é o ácido benzoico, é 1,9 mols por litro. E que o Ka é igual a 6,3 vezes 10 elevado a menos 5. Então, o pH, uma solução tapão, é igual a ou seja, é igual a pKa mais logaritmo de uma concentração do sal sobre a concentração do ácido. Este valor de pKa, sempre quando aparece com expoente, significa que tens que calcular isto aqui, o logaritmo. Mas se aqui, por exemplo, se desse um valor direto, por exemplo, igual a 2,3, era somente substituir aqui por 2,3. Então, quando vem um valor muito ínfimo, significa que o pKa é igual a menos logaritmo do Ka. Então, mais logaritmo da concentração do sal sobre a concentração do ácido. Então, aqui o pH será igual a menos logaritmo de 6,3 vezes 10 elevado a menos 5 mais logaritmo concentração do sal. Temos aqui o 1,2 e a concentração do ácido 1,9. Então, aqui o pH será igual. O resto é matemática.
E determinando o pH aqui será igual a 4. Então temos o pH da solução carvão. Ficamos com a alternativa A. Para o exercício 33, qual a expressão do produto de solubilidade do sulfato de alumínio? Acreditem, para quem assistiu minha videoaula que explica sobre solubilidade, há de resolver isto aqui em segundos. Quero um produto da solubilidade, que eu somente estou para resolver. Eu já expliquei essa matéria. Então, na decomposição, ficamos com a troca de valências. Essa valência vem aqui como expoente no alumínio. Esta valência, essa aqui, que é a quantidade também de moléculas, vem aqui como sendo valência no sulfato. Então, aqui ficamos com Al, 3 mais SO4 menos. Então, acertando a equação, temos 2 aqui do número de alumínio e o sulfato temos o 3. Então, aqui baixamos, temos o 2S, aqui temos o 3S. Então, KPS será igual à concentração do alumínio elevado a 2 vezes a concentração do SO4 elevado a 3. Então, PKS será igual. Esta concentração do alumínio é 2S ao quadrado vezes 3S ao quadrado. Então, KPS será igual a 2 ao quadrado, ficamos com 4 vezes S ao quadrado, vezes 3, aqui elevado a 3, dá 27, S elevado a 3. Então, 4 vezes 27 dá 108, vezes S, mandamos as bases, somamos os expoentes, ficamos com 5. Então, este aqui é o produto da solubilidade, que ficamos com a alternativa D. Qual das seguintes reações químicas não é redox? Uma reação química que não é redox é uma reação que não sofre uma oxidação nem sequer uma redução. Então, aqui vamos lá ver uma coisa. Se vocês forem ver aqui, temos o sulfato de zinco. No sulfato de zinco, o número de inox do oxigênio é menos 2 e o do zinco é mais 1. Se o E é mais 1, logo automaticamente aqui no seu estado livre é 0. Logo, houve uma variação deste ponto até este ponto aqui. Então, se aqui é mais 1, aqui é 0, significa que houve uma redução. Logo, se é uma redução que ocorreu aqui, esta aqui é uma reação redox. Então, para B, nós temos aqui o H2SO4. Vou escrever aqui. Para exercício 34, para B, temos H2SO4 mais 2NaOH, tudo em solução aquosa, Na2SO4 mais 2H2, tudo numa solução aquosa. Então, estamos a dizer que aqui o NOx do oxigênio é menos 2, aqui é mais 1. Então, aqui podemos calcular o Y neste ponto aqui do enxofre. Então, ficamos com mais 1 vezes o 2, mais Y, mais menos o 2 vezes o 4 será igual a 0. Ficamos com 2 mais Y menos 8 será igual a 0. Então, Y menos o 6 será igual a 0, porque é 2 menos 8. E Y será igual a mais 6. Então, significa que o NOx do enxofre aqui é mais 6. Vamos verificar aqui nos produtos. Temos o menos 2, aqui também o sódio mais 1. Então, aqui ficamos com, veja só, que o índice de falência é a mesma. Mais 2, menos 2, mais 1, menos 2. Então, significa que o procedimento é o mesmo. Por mais que esse elemento aqui tenhamos o hidrogênio, aqui tenhamos o sódio, significa que a valência é a mesma. Logo aqui, teremos mais 6. Houve uma variação? Não. Então, não houve uma variação do índice de NOx. Aqui temos o menos 2, mais 1, mais 1. Aqui também temos o menos 2, mais 1. Então, se for a ver, o número de NOx daqui do sódio, desta parte, continua a ser igual a este aqui. Logo, não houve uma variação. Logo, se não houver uma variação, não pode ser uma reação redox. Então, ficamos com a alternativa B. Para o exercício 35, qual é um dos sinais do elétrodo numa célula eletrolítica? Uma célula eletrolítica é uma célula que tem sinais contrários a uma célula galvânica. Quando nós temos uma célula galvânica, né? Galvânica, né? O que acontece é que aqui você terá que também estudar um pouco sobre a pilha de Daniel. Também expliquei com detalhes o que é uma célula galvânica. Então, nós temos aqui, eu uso o método CRAO menos. Então, o CRAO significa cátodo, redução, ánodo, oxidação.
Se o ánodo é oxidação, significa que aqui tem um sinal negativo. E não. Isto aqui é somente para galvânica. Quando falam de célula eletrolítica, é ao contrário da célula galvânica. Se o ánodo tem um sinal negativo, para uma célula eletrolítica, o cátodo é que tem um sinal negativo. Então, significa o quê? Que o cátodo tem um sinal negativo. Logo, o ánodo é que tem sinal positivo. É o inverso, né? Conhece galvânica, vais conhecer eletrolítica. Então, aqui ficamos com a alternativa C. 36. O que acontece com o agente redutor? O que acontece com o agente redutor? Aqui eu tenho que fixar na mente é, se eu estou a dizer que é um agente redutor, isso significa que sofre uma oxidação. Quando há uma oxidação, podemos ver aqui nesse exemplo, ferro está do zero, depois passou aqui, então podemos pegar C do exercício 34 para ver quando é que se diz que o processo tipo é redução ou oxidação. Mas também tem uma videoaula que eu explico sobre a pilha de Daniel, que se você for a recorrer, vais conseguir diferenciar este tipo de matéria. Sólido mais H2. Então aqui nós temos no estado livre, temos o zero, né? Então se é zero, aqui o cloro é mais 1, então significa aqui seria menos 1, retificando. Então significa ser menos 1, aqui vamos ficar com Y mais menos 1 vezes o 2, que é igual a 0. Então, o Y será igual a mais 2. Então, aqui é mais 2. Olha, saiu de 0 até o mais 2. Ao invés de reduzir, significa que sofreu uma oxidação. Se sofre uma oxidação, significa que está sofrendo uma corrosão. E sofre uma corrosão, isto aqui chama-se agente redutor. Então, se é o agente redutor, significa que há perda dos eletrões. Quando há perda dos eletrões, há o aumento da parte do número do que de NOx. Se vamos a ver, veja só, saiu de 0 até mais 2, significa que aumento do quê? Do número de NOx. Então aqui ficamos com a alternativa C. Passamos para o exercício 37, diz que considera a equação química, nós temos essa equação química. Quais são os pares conjugados dessa reação? É muito simples identificar os pares conjugados da reação. Vamos lá ver aqui como é que fica. Nós temos aqui, para o exercício 37, o H2 mais Zn2 mais solução aquosa, e depois temos o Zn, estado sólido, mais 2H-. São os pares conjugados, é muito simples de identificar. Temos este aqui com hidrogênio, com esse aqui, já é um par conjugado. Depois temos este com este aqui também, já é o par conjugado. Estamos a dizer que este aqui é um ácido, este aqui é um ácido, este aqui vai ser uma base. E automaticamente isto aqui vai ser um ácido. Então logo podemos dizer que ficamos com Zn2+, barra Zn, e depois temos aqui o H2 barra H-. Esses aqui são os seus pares conjugados. Então, literalmente falando, ficamos com a alternativa A. Passamos para o exercício 38. Dadas as seguintes semi-reações, nós temos essa reação e depois temos esta outra reação. Qual é a semi-equação que ocorre no ánodo da pilha? Para você dizer qual é a semi-reação que ocorre no ánodo da pilha, é muito simples. Aquele que possui maior quantidade, ou seja, aquele que possui maior quantidade de energia, aquele que possui maior quantidade de energia é um cátodo, e aquele que possui menor quantidade de energia é um ánodo. Se nós formos a comparar, por exemplo, essas energias, temos menos 0,126, aqui temos menos 2,37. Então, se a gente for a comparar esses dois, vamos ver que quando tu escreves isso aqui graficamente, este aqui que vem lá como sendo menor. Então, significa que esta reação aqui é a reação que onde ocorre o ánodo. Então, aqui ficamos com a alternativa B, devido à quantidade do que é de energia, é somente comparar. Para o exercício 39, diz que dados, né, essa quantidade de energia de zinco, esta quantidade aqui, e também temos o estanho. Diz qual destes metais não é atacado por um ácido líquido, né? Então aqui
o que não é atacado por ácido diluído, compara-se tipo a quantidade do quê? De energias. Primeiro, a energia do zinco, ele tem menor energia em relação ao estanho. Então, o estanho tem uma maior quantidade de energia em relação ao ácido diluído, porque o ácido diluído, este aqui tem quantidade de energia igual ao que é zero. Então, se este aqui tem uma quantidade de diluída, ou seja, a quantidade diluída desse ácido é zero, e este aqui tem uma maior quantidade, significa que nesses metais aqui, isto aqui não será atacado, devido à quantidade de energias. Então, aqui ficamos com a alternativa B. Para o exercício 40, que é bônus para vocês, dados os seguintes potenciais normais. Não tem uma reação redox, estes dois. Né? Então, aqui pedem qual é a força eletromotriz da pila. Então, aqui é muito simples para você identificar isto aqui. A força eletromotriz da pila será igual a energia maior, né, de um cátodo menos a energia do ânodo. Né? Então, não dissemos que o ânodo é aquele que possui menor energia. Então, aqui ficamos com 0,15 menos 0,76. Então, aqui ficamos com 0,15 mais 0,76 e ficamos com 0,91 volts. Então, este aqui seria a nossa energia. Só que aqui temos que colocar som positivo, né? Uma vez trata-se de pilas. Então, aqui ficamos com a alternativa B. Como bacela, uma das coisas para se identificarem é ácido forte, ácido moderado e fraco. Todo o ácido em que o grau de ionização seja maior ou igual a 50%, este aqui é um ácido forte, né? E todo ácido moderado significa que o grau de ionização é menor que 50%. E todo ácido que é fraco significa que o grau de ionização é menor ou igual a 5%. Então, quando há uma reação, você vai tentar calcular tipo, o grau de ionização para identificar que isto aqui seja um ácido forte, moderado ou fraco. Mas também tem uma tabela de matemática física e química que te aconselho a fazer essa leitura da parte da química para se identificar os ácidos, assim como base forte, moderado e fraco. Eu desejo um bom trabalho. Obrigado. Até a próxima aula.